Bom dia, senhores vereadores. Boa tarde, peço desculpa. Peço ao vereador Lúcio Demarque que faça a chamada para essa reunião extraordinária da Comissão de Legislação e Redação. Boa tarde a todos e a todas. Vereador Marcos Zanetti. Presente. Vereador Tita Furlan. Presente. Vereador Wagner Delábio. Presente. Vereador Lúcio Demarque, presente. Vereador... Expedito Ferreira. Expedito Ferreira não se encontra. Está em viagem. Já Oficial. Já justificou perante essa presidência a sua ausência. Senhor presidente, existe quórum para esta sessão da Comissão de Legislação e Redação. Nós iniciamos às 14h15 a reunião e agora, vendo o quórum suficiente, declaro aberta os trabalhos da reunião extraordinária da Comissão de Legislação e Redação. Temos em pauta o projeto de lei número 31, que trata da compra do terreno. Projeto de lei 31 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a assumir a obrigação decorrente da aquisição de imóveis mediante desapropriação, visando a implantação de campus da Universidade Federal do Paraná em Toledo e a implementação do sistema viário urbano da cidade de Toledo. O relator nomeado foi o vereador Tita Furlan. Em discussão. Vou tentar ser bem objetivo aqui. Hoje de manhã eu fui chamado para uma reunião na prefeitura, onde o vereador Mosconi fez vários apontamentos no sentido de que documentações necessárias à validação do projeto vinham sem assinaturas e questionou a veracidade das mesmas, e dizendo que o jurídico da Câmara de Vereadores havia instruído para que fossem sanadas essas situações. Enfim, eu pedi para o doutor Eduardo vir aqui. Eu não sei se o doutor Eduardo participou desse processo, porque quem passou essas informações para o Mosconi foi o Fabiano. O doutor Eduardo não está a par da conversa do... O Mosconi não estava aqui agora? Ele podia vir aqui para tentar convencer os demais. Por favor, Simone, eu vou pedir para o Mosconi vir aqui, pelo menos para colocar para os vereadores o que foi que ele levantou. E me colocou numa situação difícil, porque nós temos que seguir o jurídico da Câmara, e não o jurídico, se quisermos, evidentemente, mas uma vez que ele é questionado. Então, lá estavam o doutor Afonso, a Regina, o Friso, que, de certa forma, tentaram convencer o vereador Mosconi de que estes pontos que ele mencionava, de certa forma, não trariam qualquer prejuízo futuro na questão de uma avaliação, talvez, do Tribunal de Contas nas contas do município. Eu quero dizer que o meu posicionamento de início é favorável, porque eu percebo, primeiro, que o valor que está sendo pago para uma área de 34.619 metros quadrados, ou seja, são mais de 3 hectares, quase 3 hectares e meio. Eu moro ali perto e posso dizer que um imóvel ali vale R$ 500 o metro quadrado. E a negociação chegou a um bom termo de R$ 80 o metro quadrado. Então, eu percebo que seria um excelente negócio para o município, entretanto, por um fim específico. Percebo que, se porventura, por mais que se questione que isso nunca virá, que nós chegamos a ouvir o vereador dizer que não tem nada certo, que o MEC não sabe de nada, que isso é uma coisa que está acontecendo primeiro aqui, sem a certeza de que realmente será implantado esse campus, eu percebo que deve haver uma óbvia cláusula de reversão aqui, que, se não for utilizada para o fim específico, essa área deva voltar para a Coamo, porque acredito que, de certa forma, houve uma pressão muito forte no sentido do alcance social que teria essa área destinada à universidade. Que, se não for para isso, sequer seria justo o município tentar impor uma negociação para colocar a universidade e, de repente, utilizar essa área para um fim diverso. Está aqui o Afonso, estava hoje de manhã com a gente.
Por favor, Afonso, a gente está discutindo. Boa tarde, doutor Joma. Estamos discutindo justamente essa questão e não sei se trouxeram alguns documentos que disseram que trariam assinados aqui, é isso? Então, doutor Joma que vai usar a palavra, ou doutor Afonso, eu gostaria de já passar, eu dei mais ou menos um apontamento. Só uma coisa que eu não pontuei ainda foi a questão a indagação do vereador com relação a não conter no PPA e na LDO dotação específica. Eu percebo, enfim, não tenho grande conhecimento, mas eu sei que no PPA é possível que haja uma dotação, de certa forma, genérica, que não explique exatamente qual será o valor. Eu sei que existe uma pressão muito forte do Tribunal de Contas, já há aproximadamente uns 5 anos, para que na LDO e na LOA esteja realmente especificado, mas às vezes o Tribunal de Contas não se importa tanto se a LDO não especifica exatamente o valor, porque ela também, de certa forma, faz um apontamento genérico. Então, eu quero passar a palavra aos doutores do Poder Executivo que aqui estão. Quero dizer que o doutor Eduardo disse que não sabe do teor da conversa do vereador Mosconi com o doutor Fabiano Scusiato, que foi quem fez o apontamento no sentido, de certa forma, me colocar numa situação complicada, porque eu estou como relator na Comissão de Legislação e Redação, que é quem vai analisar justamente a constitucionalidade e a legalidade. Então, eu peço socorro aos doutores. Então, obrigado, Tita. Acho que o Afonso quer que eu exponha, então eu vou expor, mas depois eu passo a palavra para o doutor Afonso na perspectiva de complementar algum outro dado ou informação. Eu também não participei da conversa pela manhã, né, Afonso, com o vereador Mosconi, né? Então eu acabei tendo contato com o assunto ao final da manhã e desde logo passei a providenciar alguns dos documentos que foram cogitados como sendo talvez necessários para instruir o processo. Mas eu, antes de mais nada, e antes de entrar no mérito dos documentos, eu gostaria de esclarecer um ponto que, inclusive, consta do ofício a ser remetido à Câmara, certo? Infelizmente, este ofício ainda não está assinado, na medida que o prefeito não está aqui presente, mas nós fizemos questão de nos dirigirmos a esta comissão e, desde logo, apresentar os documentos, ainda que oficiosamente, a esta comissão, para depois, então, ao final da tarde, quando o prefeito estiver presente, endereçá-los formalmente à Câmara. Mas, veja, há uma questão de primordial importância esclarecer que nós não estamos aqui, e seria até ridículo da nossa parte, virmos aqui pedir autorização da Câmara para desapropriar uma área. O ato de desapropriação é um ato privativo do Executivo, e toda a responsabilidade que cerca o ato da desapropriação é do Executivo. Seria ridículo da nossa parte nos dirigirmos a vocês querendo transferir responsabilidades. E eu acho que seria mais imprudente ainda vocês aceitarem esta transferência de responsabilidade. O Legislativo é órgão de fiscalização e não de chancela de atos de responsabilidade do Executivo. Então, isso é uma questão que eu quero deixar muito claro, né? Nós não viemos aqui pedir que vocês chancelem os laudos de avaliação que o Executivo fez, o preço que foi negociado, se ele é justo ou se ele é justo e tal. Isso é responsabilidade do prefeito. Ninguém está transferindo aqui ou pretendendo, com este projeto de lei, transferir responsabilidades. Na verdade, este projeto de lei veio para cá, eu gostaria de deixar muito claro, dentro de um contexto de dúvida, inclusive, tá? Encerrando um procedimento de cautela e transparência perante os vereadores. Que é o quê? A desapropriação foi alcançada, felizmente, não só a um bom preço, no meu modo de ver, pelo menos, eu acho que da maioria dos que conhecem a realidade do município, né, mas também foi alcançada de forma parcelada, certo? Se você ler a lei de responsabilidade fiscal, em linha de princípio, este tipo de dívida ela é encarada como uma dívida corrente, consolidada. E, portanto, em linha de princípio, não entra no contexto dos financiamentos, etc., que exigiriam a autorização do Legislativo. Porém, é fato que o atual gestor tem apenas 2 anos de mandato. Uma pequena parcela desta dívida vai ficar, né, com a responsabilidade do futuro gestor, certo? Então, daí nós julgamos por cautela
tá, adequado remeter o projeto do Executivo ao Legislativo, única e exclusivamente para obter do Legislativo a chancela ao parcelamento. Nós não queremos, evidentemente, responsabilizar o processo legislativo pelo ato da desapropriação em si mesmo. Tá? Volto a dizer, seria transferir responsabilidades que não são próprias do Legislativo. O Legislativo não desapropria. É claro que vocês vão ter uma participação subsequente no processo, que é o ato da doação. Este ato, sim, é um ato de corresponsabilidade, seja do prefeito, seja dos vereadores. Né? Ali o prefeito não pratica este ato sem a chancela do Legislativo. Certo? Então, veja, muitos destes documentos que instruem o processo, no nosso modo de ver, eles não são pertinentes para este momento da discussão e, aliás, para nenhum outro momento, porque, volto a dizer, o ato da desapropriação é de total responsabilidade do prefeito. E eu vou ser bem sincero, se eu fosse vereador, jamais iria querer me corresponsabilizar com isso, porque eu vou me corresponsabilizar com algo que não é da minha competência. Eu, pelo contrário, me reservaria a fiscalizar o ato, segundo os instrumentos próprios que o Legislativo tem, né, nos vários mecanismos. Então, isso é importante dizer para vocês, até para tranquilizá-los, no sentido de que ninguém está buscando corresponsabilidade de ninguém para a prática deste ato. Tá? Bem, esclarecido isso, de uma forma ou de outra, nós estamos, então, apresentando aos senhores aqui a cópia dos dois ofícios trocados entre o Poder Executivo e a própria Coamo, em torno da aceitação da Coamo, não, entre o município e a Universidade Federal do Paraná, em torno da aceitação da área, certo? Estes documentos, os originais, encontram-se junto com a dona Elisa, do departamento, e estão devidamente autenticadas, então, pelo Afonso e pelo outro servidor do município, que, conforme a lei, salvo engano, do nosso amigo, do ex-ministro da desburocratização, né, confere ao servidor público a certificação, a possibilidade de certificação de conformidade com o original. Mas, se alguém, por acaso, duvidar, né, da palavra do servidor, o original está na posse da dona Elisa, de ambos os ofícios. Com relação às duas resoluções que são mencionadas neste ofício, ainda que nós também reputamos elas impertinentes para o processo, na medida em que são resoluções que dizem respeito ao ato interno da universidade, e a comunicação externa dos atos se dá por quem representa oficialmente a universidade, que é a reitoria. Mas, de uma forma ou de outra, nós acessamos o site eletrônico da Universidade Federal do Paraná, devidamente certificado aqui pelo Dr. Afonso, no sentido de informar que estas duas resoluções encontram-se neste sítio eletrônico aqui indicado e podem ser conferidos em sua originalidade, tá? Inclusive num ícone, né, indicado como resoluções vigentes. A Universidade Federal, na verdade, consta com dois corpos de legislação, legislação em geral e legislação vigente, de modo que você pode, então, acessar aquilo que a universidade já editou e aquilo que especificamente foi editado e continua vigente. Ambas as resoluções mencionadas no ofício, então, encontram-se acessíveis nesse sítio eletrônico como legislação, como resoluções vigentes, mostrando que realmente as autorizações mencionadas no ofício foram efetivamente deliberadas por ambos os conselhos ali mencionados. Finalmente, nós anexamos uma troca de e-mails entre o município e a Coamo, onde ela externa a sua concordância, em linha de princípio, com a minuta de escritura feita e remetida para a Coamo. Notem, eu queria deixar claro assim, nós tivemos a tratativa com a Coamo concordou e delegou ao município a confecção da minuta da escritura. Nós confeccionamos a minuta da escritura e remetemos para lá para a verificação por parte da Coamo da correspondência dela com as tratativas. A minuta que foi enviada para a Coamo é aquela que consta do projeto de lei, mas que ainda estava submetida à apreciação da Coamo. A Coamo externou a sua concordância em geral, porém, no mesmo dia que o projeto de lei foi remetido para cá, ao término da tarde, às 18 horas, ela pediu apenas que fosse feita uma pequena ressalva na escritura, no sentido de assegurar a ela
que os eucaliptos que se encontram na área fossem desbastados, como de fato fora assim acertado, na medida em que os eucaliptos não foram objeto de avaliação e nem são objetos de indenização. Objeto de avaliação e indenização foi a terra nua, ficando assegurada ela, então, o desbaste. Então, eles pediram que fosse aditada a minuta de escritura para assegurar este direito a ela, e nós devemos agora, então, aditar esta escritura, tá, conforme solicitado. Mas naquilo que é essencial, me parece a dúvida que existia, se, afinal de contas, a Coamo havia concordado ou não com a desapropriação e com os valores, o que eu acho que é uma dúvida até dentro do contexto sem maiores relevâncias, porque vocês, evidentemente, estão apenas autorizando o Poder Executivo, vão dizer que a negociação do Poder Executivo com a Coamo fracassasse, naufragasse, simplesmente a desapropriação estaria naufragada, né, e acabou. Então, vocês estão apenas autorizando, em suma, o Poder Executivo a fazer a desapropriação de forma parcelada até aquele valor lá, de 3.600.000. Mas aqui, de uma forma ou de outra, fica claro que, em relação ao valor, tá, e à área, a Coamo está concordando de modo que vocês, em linha de princípio, não praticarão um ato, digamos assim, em vão, né? E esperamos realmente, nós também do Executivo, que este ato não seja em vão. E aqui, por cautela também, nós estamos, então, apresentando os laudos de avaliação, a partir dos quais realmente se percebe que a área avaliada é a área nua, ou a terra nua, né, sem a referência. E aqui, então, o ofício que deverá ser endereçado aos senhores. Então, em linha de princípio, seriam esses os esclarecimentos que a gente teria a fazer aos senhores, tá? Acrescentando também que, daquela minuta que lhes foi apresentada, certo? Já que houve a discussão aí do PPA, etc. e tal, na minuta em que lhes foi apresentada, e aí eu entraria então naquela primeira indagação que tu formulou, Tito, nós imputamos o pagamento da entrada, tá, às áreas de rua, quitando-as integralmente, e uma pequena parcela na área destinada à implantação do curso. Tá? Na sequência, nós fomos alertados pela Regina, quando a gente já havia minutado a escritura, de que, na verdade, nós não, o valor que seria utilizado agora é um valor alocado para fins de educação, e nós, então, não poderíamos, com aquele montante de R$600 mil, indenizar as vias de rua. Então, nós estamos fazendo uma pequena alteração para imputar o pagamento de entrada especificamente e totalmente na área a ser destinada para a Universidade Federal do Paraná, ficando as duas áreas de rua, então, para serem quitadas nas parcelas subsequentes, para que, em suma, tá, o pagamento possa contar com a devida adequação orçamentária nos termos em que ele está posto lá. Então, a rubrica que é mencionada está correta, apenas que a imputação de pagamento na escritura feita, ela não tenha correspondência com a rubrica. Então, a escritura deverá ser adequada também nesse sentido. Essas adequações à minuta elas já estão ocorrendo, elas deverão ser consumadas ainda hoje, tá certo? Para que a gente possa remeter ainda hoje a minuta definitiva para a Coamo, tá? E, na sequência, então, remetendo a vocês. Mas volto a dizer assim, o momento da verificação, o Poder Legislativo vai ter um momento seguinte para a verificação da adequação do ato desapropriatório por parte do município e da própria escritura que virá a ser lavrada, que é o ato da doação. Quer dizer, o município vai desapropriar esta área, né, e vocês estão autorizando, inclusive, o pagamento especificamente para este fim, que é o da doação para a Universidade Federal do Paraná. E, na sequência, então, este processo deve voltar para o Poder Legislativo para requerer, então, a doação. Momento em que o Legislativo poderá, então, novamente fazer a verificação do ato próprio da desapropriação e medir a adequação do conteúdo da escritura concretamente lavrado com a autorização legislativa dada. Com relação à questão do PPA, o entendimento que nós temos, que os quadros técnicos da Prefeitura têm, a Regina e tal, é de que realmente nós contamos com a previsão genérica do gasto e, com base nesta previsão genérica do gasto, nós estaríamos autorizados a destinar o valor para a desapropriação
desta área. Este é o entendimento, em suma, que o Executivo, pelo menos, tem da matéria. Lembrando, inclusive, que jamais nós poderíamos contar com um valor específico para fins de desapropriação. A desapropriação é sempre um ato de negociação que pode ocorrer, inclusive, amigavelmente ou litigiosamente, e cujo valor sempre dependerá da avaliação concreta feita no ato próprio da desapropriação. Ou seja, não adianta eu prever 2 anos antes que eu vou desapropriar uma área XYZ, até porque muitas vezes eu não tenho a área, eu sequer tenho áreas, né? Eu posso até pretender executar uma ação assim assado que implique na desapropriação de uma área, mas via de regra, quando eu projeto essa ação, eu nem tenho a área e nem tenho o valor. Eu posso até prever, eventualmente, a ação de investimento, mas jamais fazer prever, nestes casos, pelo menos, nos casos de desapropriação, fazer prever o valor próprio da desapropriação. E muitas vezes sequer indicar a área específica que eu virei a desapropriar para aquele determinado fim. Até porque, é claro que, por regra, o poder público opta por adquirir os seus bens para esses fins, né, por desapropriação, mas a gente bem sabe que existem outros mecanismos para isso, né, para a compra pública, por exemplo. Na compra pública, você nem sabe qual é a área que você vai comprar. Você apenas descreve genericamente a área que você pretende comprar. Então, são dúvidas que talvez sejam até relevantes, mas que não chegam a efetivamente comprometer essa situação toda, tá, por impossibilidade de cumprimento, né? Por mais que o agente público se esforce para planejar de forma tão detalhada assim as suas ações futuras, isso é inimaginável, impossível, e por isso mesmo que a lei cobra ações genéricas de investimento na área da educação, etc., na área da assistência social, nisso, naquilo, e especificando valores para isso, né? De tal modo que o agente do executivo materialize, concretize a aplicação do valor lá na frente, na medida em que a ação seja materializada, né? Então, pelo menos é esse o entendimento, e é com base nisso que a gente está trabalhando. E, assim, eu dou por encerrada a minha exposição. Se o Afonso quiser fazer alguma consideração, na medida em que ele teve contato direto, né, com as dúvidas imediatas, eu passo a palavra a ele. Agradeço, doutor João, pelo esclarecimento, né? E agradeço aí ao Executivo, é a segunda vez essa semana, né, que vem. A Secretaria da Fazenda já esteve em outro momento nessa comissão, e agora a assessoria jurídica, tirando dúvidas e nos ajudando nas decisões, né? Faço um agradecimento aqui ao Poder Executivo do nosso município. O vereador Tito Furlan. Primeiro, obrigado, João, pelas explicações. Quero fazer uma pergunta, na verdade um apontamento em cima do fator que você mesmo apontou aqui, desses 637 mil aqui, com destinação específica à área que você disse que a princípio não poderia ser essa desapropriada das vias primeiro. Qual é o prazo? Quando é que vocês vão mandar essa nova minuta? Vai ser antes da aprovação? Porque a gente está, na verdade, você acabou colocando uma situação que faz com que isso não esteja correto, e isso faz parte do projeto como um todo aqui. Esse problema precisa ser sanado aqui, né? A minuta nós confeccionaremos ela ainda agora. Ela já, na verdade, já está sendo confeccionada pelo Norisvaldo, setor próprio lá, né? E assim que eu chegar ali, eu devo dar uma vistada. Já vamos mandar para o cartório, e dentro de mais ou menos 1h30, 2 horas, ela já vai estar sendo remetida para a própria Coamo, para o jurídico da Coamo, para que ele aprecie a cláusula que ele solicitou, né, que fosse introduzida na escritura, que de fato estava omissa a respeito. É claro que para a Coamo não importa a imputação de pagamento que nós faremos. A imputação de pagamento é uma modificação que é necessária para a adequação orçamentária, ou seja, a adequação nossa, mas existe uma cláusula cuja adequação é de interesse deles, né, para que realmente a escritura retrate exatamente aquilo que foi acordado e aquilo que é objeto das avaliações. Doutor Afonso. Boa tarde a todos. Aquilo que nós conversamos antes do almoço, acho que foi muito bem explanado pelo Dr. Joma já. Acho que nenhum daqueles aspectos questionados ficaram sem serem abordados aqui. Então, tocante aos documentos, que não tinham assinatura, quanto ao e-mail confirmando o acordo, embora isso nós
entendemos que não seja nem relevante para este projeto, e também a questão dos laudos. Então, eu acho que ficou tudo bem explanado, não haveria nada a acrescentar por enquanto. Vereador Adriano. Eu não sou dessa comissão, mas acompanhei a reunião hoje de manhã, inclusive com a presença do relator, vereador Tita Furlan, e do próprio Mosconi. Dois pontos que eu quero destacar. Ao próprio vereador Mosconi, né, que fez os apontamentos, e eu achei que foi importante que ele levantou, as dúvidas que ele tinha, por conta de que, a partir do momento que ele toma uma atitude do jeito que ele estava, quando nós se encontramos para ir até lá, poderia, inclusive o vereador Tita citou isso na reunião, poderia assustar a universidade, assustar a empresa, por conta de que levantar um fato na imprensa e antes de esclarecer. Então, a gente teve a oportunidade, né, não por acaso, de encontrar o Friso, receber a gente, chamar o doutor Afonso, chamar o Norisvaldo, chamar a Regina, naquele momento lá, para debater a matéria, porque senão talvez ia tomar outra dimensão. E parabenizá-lo até pelo desprendimento que teve o vereador Mosconi de aceitar. Tudo bem, ele tem o seu jeito teimoso lá dentro, em alguns momentos ele insistia, mas pode ter não saído convencido, mas pelo menos foi explicado para ele, tudo dentro esclarecido, né? Ele citou também que por que o cartório de São Pedro do Iguaçu. Então, isso foi uma das coisas que ele achou. Eu sei por quê, mas o doutor João pode falar. Já foi esclarecido. Não sei, assim, tudo bem, a gente tem que respeitar, mas é verdade, é assim. O cartório presta serviço mediante licitação, né? Então, é o cartório que presta o serviço remunerado para o município mediante licitação. Eu até entendo que talvez seja angustiante a gente estar tomando o serviço de um cartório que não seja o da comarca, lamentável, mas então isso, é questão da disputa, melhor preço, e às vezes até isso nos cria determinados transtornos, né, pela questão da distância, etc., mas é essa a realidade hoje existente. Então, é uma questão formal, realmente, contratual, que nos obriga a tomar o serviço daquele cartório. Então, eu quero só agradecer, que a gente foi bem recebido lá, vocês estão hoje aqui, e esse debate ficou mais esclarecido ainda do que se não tivesse sido provocado pelo Mosconi. Então, um mal necessário às perguntas que ele fez. O vereador Valmor Lodi, hoje de manhã, ainda dentro dos bastidores, também estava questionando que no projeto apresenta um picote das áreas, né? Então, para saber o que elas são divididas, para saber, acho que dá para explicar para o vereador, não sei se ele chegou a tirar a dúvida. Não sei se... Não, ele ocorreu justamente por conta da questão das ruas, né? Porque como os destinos das áreas são diversos e os decretos são específicos, né, nesse sentido, né? Eles mencionam especificamente, né? Então, só esclarecendo. Em parte, nós estamos dando cumprimento a um planejamento do governo anterior, que previa a abertura daquela rua ligando as duas rótulas, nova da União, que, né, foi concluída agora, e daquela outra rótula que ficou pelas metades, ali em frente ao posto Transiara. Inclusive, há um trecho que ainda não foi objeto de desapropriação para a conclusão da abertura dessa via, que é justamente aquele trecho que passa exatamente em frente ao Transiara. Nós estamos nesse processo de negociação, revertendo em favor do município um determinado trecho da rua, que é justamente titulado pela Coama. Agora nós estamos, já decretamos, na verdade, a utilidade pública, todo o trecho, evidentemente, e estamos agora partindo para as tratativas com o Transiara. Não acredito que elas venham a ser frutíferas, tá? Porque com os R$ 45,00 que nós pagamos para a Coama, e a nossa comissão de avaliação avalia aquela área em R$ 45,00, acho pouco provável, a não ser que ele tenha muita abnegação pela coisa pública, né? Acho pouco provável que a gente vá alcançar uma desapropriação amigável com ele, e ali nós vamos ter que resolver realmente na justiça.
Já estão sendo providenciados mais 2 microfones, provavelmente em breve teremos aí. O Afonso também me adverte que são matrículas também diferentes. Aquela área da Coamo, ela envolve várias matrículas, tá? Então, na verdade, o fato de estar picotada refere-se justamente ao fato de serem matrículas distintas, né? Então, foram afetadas de forma distinta. Valeu, doutor. Boa tarde a todos. Desculpa aí, eu estava sem o microfone. É que hoje pela manhã eu peguei esse projeto e comecei a dar uma esmiuçada, né? E vi realmente isso que você acabou de falar, né? Então, a área toda é da Coamo, os 45 mil e poucos mil metros quadrados, só matrículas diferentes. Exatamente. O que vai ocupar a universidade vai ser os 34 mil metros quadrados. Né? O restante é ruas e tal. O resto é rua e, como eu lhe disse, na verdade cumprindo um planejamento viário já programado pelo executivo anterior. Né? Você acabou de falar a respeito, talvez, de uma outra área do valor de R$ 45,00 o metro, porque essa aqui foi paga 80, né? Já fiz o desmembramento. Não. Se você verificar ali, pelo laudo de avaliação nosso, as áreas de rua foram avaliadas em R$ 45,00 o metro quadrado, tá? E nós estamos pagando R$ 45,00 o metro quadrado das áreas de rua. Da outra porção de área, nós estamos pagando 90 e alguma coisa. Na média, eu fiz a média dos 45 vai dar mil os 85, mas veja, a média é 85, só que eu não posso pagar para o trecho de rua do outro proprietário, que é de rua, tá? Senão os 45 que eu estou pagando. Mas de qualquer forma, doutor, achei que ficou um valor bem legal, foi muito bom. Não, só estou te explicando assim, que eu não tenho como pagar os 85 no trecho de rua. Nem pode pagar, eu acho que é muito caro. Eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito. Só para, claro, nós estamos aqui discutindo, né? As avaliações judiciais em áreas próprias ali mesmo para a rua estão batendo os R$ 100. Não, tudo bem, ficou claro, eu já tinha conversado com o Friso hoje pela manhã, logo que ele saiu, já ficou bem claro. Obrigado. Obrigado, vereador Valmor Lodge. Vereador Wagner, só registrar que dia 15 vem o reitor para cá, né? Eu não me lembro exatamente a programação. No dia 15 ele deve vir pegar a matrícula, como é que é? E é por isso também da urgência, né? Porque tudo tem prazo, registrar, tudo tão, que a gente possa fazer um esforço aos colegas, eu peço aos vereadores. Dentro da programação possível, me parece que há uma perspectiva concreta de que talvez o curso vestibular já este ano, né? E é claro que a gente seria conveniente que a gente prestasse segurança, evidentemente, para a universidade. Eu acho que a segurança primordial que o município pode apresentar agora nesse momento é realmente avançar de forma célere para a materialização dessa doação, né? E tem o pagamento para fazer até o final do mês. E a lei de doação até o final do mês. Então, doutor, mais uma perguntinha só, que existe uma entrada de 600 e poucos mil e o restante é parcelado. Esse parcelamento é isento de juros, não paga nada, é fixo. Canela seca. Canela seca, legal. Obrigado, vereador Valmor Lodge. Bem, da verdade, de conhecimento de todos aqui, que foi um excelente negócio. A avaliação, o acordo, toda a tratativa com a Coamo, né, foi tudo feito dentro da legalidade. Neste particular, se o senhor me permite, eu gostaria certeza. publicamente de elogiar, inclusive, o comportamento da Coamo diante desta situação. Inicialmente, alguns personagens da sociedade, inclusive, né, que fizeram alguns pronunciamentos, tentaram colocar aí, gerar um certo conflito entre o poder público e a ação pública e a própria Coamo e tal, mas a diretoria da Coamo teve a lucidez necessária para afastar este tipo de coisa que inicialmente surgiu e realmente conduzir as negociações, no meu modo de ver, numa perspectiva bastante cívica, tá, com o município de Toledo. Eu faço questão de registrar isso, né, porque num determinado momento nós chegamos a temer pelo êxito das tratativas com a cooperativa, que felizmente não ocorreu. Que o nome do gerente aqui da unidade é o Marino. Até em conversa com ele, né, até para que todos saibam, a Coamo é uma empresa, uma cooperativa que tem uma capilaridade grande. Ela está aí, vamos dizer, na América Latina, né? E isso
está no estatuto dela que doação é descartado. Até para que não fique, de repente, como, de repente, devido à importância do investimento, poderia ter feito a doação, isso é impossível. Mesmo porque a cooperativa, ela está também muito mais fora de Toledo do que aqui dentro. Se fosse depender só dos associados de Toledo, a gente sabe que não haveria possibilidade, não haveria problema nenhum, mas é uma norma da cooperativa. Agora, eu acho que foi encontrado uma maneira de auxiliar o município, né, através da negociação, sem fugir daquilo que o Estatuto da Cooperativa obriga que aconteça, né? Vereador Tito Furlan. Não, só questão dos valores aqui, me marcou o valor inicial que foi solicitado pela cooperativa, que foi de R$ 457 o metro quadrado. Então eu diria que nos valores, enfim, repetindo, eu que moro ali naquela região, eu sei que aquilo vale efetivamente, certamente houve um laudo técnico que disse que valeria 450, então é longe de dizer que a cooperativa foi contra o que ela própria diz de não doar nada, mas eu diria que foi quase, pelo valor que ela está entregando isso para o município, chega a ser irrisório, porque a gente sabe a supervalorização dos imóveis aqui, então se ela quisesse fazer um loteamento daquilo ali, ela ia ganhar muito mais do que ela perde passando por esse valor para o município. Que ser lembrado da Coama, né, que fica aí registrado na história desse município, que ela especificamente, além de outros tantos, mas nessa ação específica, ela está sendo realmente parceira do município. E eu quero aqui aproveitar e parabenizar o esforço feito pelo prefeito, pelos seus pares, na conquista daquilo que a gente esperava tanto, que era uma extensão, uma extensão da Universidade Federal, para termos aqui um curso de medicina, e no final das contas, né, conseguimos ter um campus universitário da Universidade Federal. Isso aí é algo que vai mudar o rumo da história do nosso município. A importância desse feito, com certeza, será lembrado aí por todas as gerações vindouras do nosso município. Eu devolvo a palavra ao vereador Tito Furlan, relator do projeto, para que ele dê sequência, então. Bom, a única situação, como disse, apontada pelo próprio doutor Joma aqui, disse será sanada ainda no dia de hoje. Eu não vejo razão, então, para protelar o relatório por essa situação, que certamente que a boa-fé, não só do município, mas dos doutores que aqui estão conosco, me fazem ter a plena percepção de que esse problema vai ser sanado muito antes do projeto ir ao plenário. Então, pela óbvia situação do alcance social e da necessidade urgente da gente conseguir concretizar esse sonho de longa data, o meu relatório é pela tramitação do projeto. Muito bem, em votação, vereador Lúcio Demarque. Bom, eu que estou aqui na casa já há bastante tempo e participei quando da vinda da Unipar aqui, em que foi feita a doação de toda aquela área do loteamento Prada. O loteamento Prada, foi feita toda a doação. Inicialmente, a universidade se instalou junto à biblioteca pública, né? Eu que estive aqui quando foi feita a doação da área, a compra e a doação da área para a PUC, 50 alqueires, né? 5 milhões de reais. Não, foi 5 milhões que foi adquirido aquela área. Eu que estive aqui quando foi feita a doação da área para a Universidade Tecnológica Federal. Eu estive aqui quando foi apoiado a vinda da FASUL. Foi feito, nem me recordo mais, 2 milhões foi, né? 2 milhões, mas foi um recurso, eu não me recordo mais quando foi. Só não tive aqui quando veio a nossa Unioeste, né? Já era bem, tempo do Duílio Genari. Então, a minha dúvida era com relação à questão levantada pelo vereador Tita e também sobre essa questão do parcelamento, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Mas foi aqui explicado, está registrado. Então, eu quero parabenizar todos que se envolveram. Esperamos que, de fato, isso venha
atender todos os objetivos propostos e a população está aguardando mesmo. Foi bastante divulgado já e, sem dúvida, nós votamos pela tramitação em apoio aqui ao relatório do vereador Tita Furlan. Vereador Marcos Zanetti. Bom, é fato notório que a vinda da Universidade Federal aqui para Toledo só vem a potencializar a nossa região como um polo universitário. Então, bem brevemente aqui, todas as dúvidas já sanadas, vamos ser bem objetivos. Eu voto com o relator. Muito bem. O vereador Expedito Ferreira tem a sua ausência justificada. Eu também voto com o relator. Parabenizo o vereador Tita Furlan pela maneira com que conduziu aí a relatoria desse projeto e declaro, então, o projeto aprovado por unanimidade? Unanimidade dos presentes. E não havendo mais nenhum assunto em pauta, declaro encerrada às 14h56 a reunião extraordinária da Comissão de Legislação e Redação. Obrigado pela presença de todos.